Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Viram o vídeo de ontem? Viram como foram esclarecedoras as falas de John Textor a respeito de CT ou CTs para o Botafogo? Não viu? Veja, eu perguntei ao John Textor a respeito da estruturação do clube como prioridade para 2023. O questionamento foi feito na live de anteontem, lá no Fogão Net, e no vídeo de ontem eu trouxe uma parte da resposta. John Textor falando a respeito de centro de treinamento. Neste vídeo eu trago outra parte, cerca de 7 minutos, John Textor falando a respeito do estádio Newton Santos. Só que, além disso, a imprensa está muito preocupada com o Botafogo. Quero dizer, parte da imprensa tem jornalista experiente chamando o desabafo de Textor a respeito das fragilidades da lei da SAF e do desrespeito a ela por parte de alguns de piti. É inacreditável. E hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso, é o meu grande amor, te amo, Fogo. Pois é, galera, o Fogão entra em campo hoje pelo Campeonato Carioca, falo sobre também neste vídeo. Antes de mais um conteúdo robusto para vocês, peço para que se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira, é simples, rápido, fácil e grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 41 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Fogão entra em campo hoje pela terceira vez no Campeonato Carioca. O primeiro jogo foi no Newton Santos contra o Audax, time B em campo, o Botafogo perdeu por 1-0. Na segunda partida, o time principal, ainda em ritmo de pré-temporada, enfrentou o Volta Redonda fora de casa e venceu por 2-1. O Botafogo, por motivos óbvios, não jogou bem contra o Voltaço, mas venceu, e isso é muito importante. O Volta Redonda ontem passou por cima do Resende, 5-1, jogando muito e poderia ter sido mais. O Glorioso teve um tempo para se preparar para a partida de hoje contra o Madureira, já que o jogo contra o Vasco da Gama, que deveria ter acontecido na última segunda-feira, foi adiado para o próximo dia 16 de fevereiro, quinta-feira, antes do Carnaval. A partida será disputada no Maracanã. Então, o Botafogo teve uma semana para se preparar para o duelo de hoje contra o Madureira. O jogo acontecerá às 19h30 no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa, lá na Ilha do Governador. O mando é do Fogão, por isso não teremos a transmissão na Dali. Na partida contra o Volta Redonda, o Fogão entrou em campo com Lucas Perry no gol, Daniel Borges na lateral direita. Mas, em uma arte de divulgação do jogo nesta madrugada, o Botafogo postou o Rafael bem destacado na imagem. Vamos esperar as cenas dos capítulos de hoje mais tarde. O Botafogo jogou então com Lucas Perry, Daniel Borges, Felipe Sampaio e Vitor Cuesta na zaga e o Marçal na lateral esquerda. No meio-campo tivemos Tietê, Marlon Freitas e Patrick de Paula. Na ponta direita, Gustavo Sauer como centroavante, Tiquinho Soares. E na ponta esquerda, o Vitor Sá. O Madureira repetiu a escalação nos últimos 2 jogos. A tabela não está nada boa para o tricolor suburbano, que estreou no campeonato contra o Vasco em São Januário, empatou em 0-0. Depois foi jogar em Cariacica, no Espírito Santo, contra o Flamengo, também empatou em 0-0. E seguiu jogando em Cariacica, perdeu por 1-0 no último domingo para o Fluminense. Então o Madureira levou dificuldades aos outros 3 grandes do futebol carioca. Não sofreu o gol do Vasco, não sofreu o gol do Flamengo e sofreu apenas um gol do Fluminense. Só que também não fez gol. E analisando o adversário do Botafogo, eu percebi que em muitos momentos
o Madureira passou perto de tomar gol. Em um próximo conteúdo, claro, antes do jogo, trago para vocês uma análise mais abrangente. Sei que tem uma galera aqui que acompanha e gosta muito da análise tática. O Botafogo hoje precisa estar atento a tudo, não pode tomar o gol do Madureira também. É claro que isso são nuances do jogo, mas os outros 3 grandes não tomaram. O Vasco jogou com o time que ficou no Brasil, enquanto o principal estava nos Estados Unidos, se preparando para a temporada. O Glorioso, então, tem que estar atento, não pode dar ao Madureira o contra-ataque, não pode dar ao Madureira as possibilidades e tem que explorar os pontos fracos, que trago também em outro conteúdo. Pessoal, o John Textor esteve, como todos sabem, na live no Fogão Net anteontem. Eu perguntei a ele sobre a estrutura do Botafogo. Ontem eu coloquei aqui no vídeo quase 15 minutos de resposta do Textor falando sobre CT ou CTs, e agora eu trago o complemento. Perguntei ao acionista majoritário do Fogão também sobre o Nilton Santos. Ele falou que está esperando a assinatura do Eduardo Paes. O Botafogo tem que ter segurança. Tudo que o John Textor quer aqui no Brasil é segurança para fazer os investimentos no Glorioso e nas situações que tem a ver com o nosso Fogão. Então, o John falou sobre shows, sobre retirada ou não da pista, mas também sobre a segurança de ter o Nilton Santos por muito tempo, ou até mesmo, aí é um pensamento nosso, para sempre como casa do Glorioso. Falou sobre investimentos robustos. Vocês vão ver 250 milhões a 400 milhões de reais para obras grandes no Nilton Santos, pensando o que o John Textor quer para frente. Então, para isso, ele precisa que sejam cumpridos acordos e que haja assinaturas. Foi bem político na resposta também, e aqui eu não estou falando no sentido pejorativo, muito pelo contrário. E também no próprio estádio. On Nilton Santos, it's flat out crazy for me to have authorized the building of a new field in a stadium we don't own, and we don't even have a contract yet, to get rid of the track and to convert that into a good football facility. But I'm doing that on trust, because I do trust the mayor. He did shake my hand, and I believe we're going to get a deal done. E para mim foi uma decisão difícil a gente trocar o gramado do Nilton Santos, que é um estádio que ainda para a gente é provisório. A gente ainda não tem assinado nada com a prefeitura que envolva, inclusive, a retirada da pista. Mas eu fiz isso, estou fazendo esse investimento porque eu confio no prefeito. Ele apertou minha mão, eu confio que a gente vai ter um acordo assinado esse ano. I hated the idea of going with artificial grass as a football purist. But it is the reality that is a city-owned facility. And for us to get control of it, for our purposes, it really makes sense that there's a trade, that there's something in it for the city, to turn this into an economic development project for the benefit of the North Zone. Eu não sou fã da grama artificial, puramente falando como futebol, mas realmente é algo que a gente está fazendo que vai ativar a Zona Norte do Rio de Janeiro, desenvolvimento econômico para a região, e realmente a gente vai entregar à prefeitura um estádio muito mais valioso e muito mais usado para a região da Zona Norte. So, obviously, the revenue back to the club of concerts and the incredible number of nights, because there is no suitable major live concert experience or venue really anywhere in all of Rio. And to think that we can build a world-class live concert facility where the economics are for the benefit of Botafogo, our budget, our players. I didn't like changing the grass, but I can promise you the economics of that, I think, are going to be wonderful for the competitive football side as well, and also very good for the community up there. E claro que eu estou olhando para as receitas também dessa troca do gramado, que hoje em dia no Rio de Janeiro não tem um aparelho que receba grandes shows. E a gente vai construir, vai tornar o Nilton Santos
um estádio de primeira classe para receber shows. E a gente vai receber essas receitas. Garanto para vocês que o negócio em si é muito rentável e vai refletir isso em reforços, em jogadores e melhoria no futebol. Last point. Okay. If we sign a deal, last point on this topic. If we sign a deal with that stadium that we control the facility for years to come, and we have the right to remove the track, and then we can bring seats closer, then we really can finance like major improvements to the luxury suites to bring the fan closer, and you can get our equity investment and stadium financing, because now you have revenue streams that look much more like a modern sports and live entertainment complex. But right now we don't own it. We're investing a little as we go. The moment we have that deal signed, now we can talk about really making improvements to Nilton Santos. E a gente realmente vai chegar a fazer grandes investimentos no Nilton Santos, uma vez que a gente tenha o contrato assinado com a prefeitura. Porque hoje a gente tem uma concessão curta. A gente precisa ter uma concessão longa, com todas as questões de pista resolvidas e sem problema nenhum para a gente retirar, para a gente poder fazer investimentos significativos, não só em trazer a arquibancada para perto, mas em melhoria estrutural do estádio. Tairo, só uma pergunta que o Paulo pode fazer, que é uma questão que é muito levantada pela torcida. Então, no momento, não há previsão para um acordo com a prefeitura para que se retire a pista de atletismo e faça reformas nas arquibancadas do Nilton Santos. Isso não tem previsão ainda. John, by this very specific time here, there's no prediction, no forecasting about taking the track, the oval track, like I say, right now, and make all the improvements that you said. Okay, Julio, I'm sorry, I was talking a bit. Sorry, do you want me to repeat? Yeah, could you please? Is there right now no predictions, no forecasting about taking the oval track, the Olympic track right now, so we could achieve all the improvements there in the stadium that we want, for example, that you want, that the people want? Yeah, I mean, those kind of improvements are between, at the low end, like $50 million US, at the high end, probably $80 million. And so, realistically, we need to see a lot of concert nights booked. We had a meeting on that today. Do we build out our own capacity internally to bring the festivals and the events? Do we partner with Live Nation or AEG? Live Nation is the company that we partnered with in France, where they guarantee us 120 nights a year of concerts. I'm going a bit long, but that's the kind of deal you need, that kind of flow of revenue before you make a $50 to $80 million investment into the stadium. Eu imagino que o investimento necessário para fazer as alterações que a gente quer custe entre 250 a 400 milhões de reais. E a gente precisa ativar esse estádio, trazer muitos shows, acordos com, por exemplo, a Live Nation, que já é uma parceira do Lyon lá na França, mas que a gente consiga trazer essas receitas já contratuais antes de a gente fazer os investimentos. Agora, Cadu, você perguntou sobre esse exato momento, se a gente tem alguma coisa. O John já tinha respondido antes que a gente precisa ter paciência com o setor público, que não acontece no mesmo time do setor privado, e a gente está caminhando com o prefeito sobre isso. Tudo bem. Obrigado, Fabi. Fabi, antes de mais nada, desejar um parabéns pro Fabi, que é o aniversário dele hoje. Tirou horas preciosas do seu dia para estar com a gente. This is Fabiano's birthday today. This is his birthday. Happy birthday, Fabi. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Happy birthday. Pois é, galera. E o John Textor, investidor e empresário, trabalhando em várias frentes no futebol em vários países, mas fazendo muito aqui no Botafogo também, passando por algumas situações que ele não esperava. Mas tem gente que joga, entre aspas,
contra o Botafogo mesmo. Não tem jeito. Juca Kfouri, por exemplo, que lá atrás falou que a SAF seria um calote do Botafogo. Outros jornalistas também torcendo para que não cumpram a lei, para que o Botafogo não tenha algum tipo de benefício, não consegui compreender. Gente em veículo grande. É inacreditável, mas a gente segue. Fabi, por que você dá palco para esse pessoal? A questão não é dar palco ou não dar palco. Se eu não ler, não assistir realmente eu deixo um pouco de lado. Leitura geralmente eu faço quando acontece esse tipo de gol contra de alguns jornalistas. Mas se eu não me informar, eu não tenho como fazer os contrapontos. E se eu não me informar, outras pessoas que torcem para outros clubes estarão se informando. A narrativa estará sendo criada para outro lado. E o botafoguense vai ficar caladinho? Não pode. Botafogo somos nós. Nós temos sim que reagir, claro, sempre com respeito e educação. Primo por isso em qualquer condição, porque você tem que ter um embasamento. E, com todo respeito, não há embasamento para chamar o depoimento do John Textor de piti. É isso, galera. Estamos muito juntos. Eu volto com a análise do jogo, ou para o jogo, de mais tarde. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui.